Olá pessoal, estamos aqui em mais um dia do Diálogos na UB. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui com a reitora da Unijuí, professora Kátia Neren, que veio aqui em Balsas por causa do nosso Minter e Dinter que está acontecendo aqui. Isso é uma parceria que já está acontecendo entre a Unibalsas e a Unijuí há 5 anos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Unijuí, um pouquinho mais sobre a Unibalsas. Afinal de contas nós possuímos a mesma missão, uma missão muito bonita. Vem conhecer um pouco mais. Olá Kátia, tudo bom? Tudo bem, Renan? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho da história da Unijuí pra gente. Então, a Unijuí é uma instituição comunitária, pública não estatal, do interior do Noroeste gaúcho, né? Nós temos 4 campos, a sede em Ijuí, Três Passos, Panambi e Santa Rosa. Temos 63 anos de experiência de ensino superior e começamos a nossa organização de ensino superior sendo uma faculdade a partir do movimento de comunidade de base, né? Então, Ijuí é um centro muito significativo de cooperativismo e dos movimentos sociais. Isso com os frades capuchinhos deu início à nossa fundação, com os cursos de licenciatura. A partir dos cursos de licenciatura, começamos a organizar os cursos de administração, ciências contábeis, a área da saúde, a área da comunicação, a área do direito, e aí depois dos cursos de graduação, então fomos com a instituição então com caráter de universidade, efetivamente, passamos a ofertar também os cursos de pós-graduação stricto sensu. Hoje temos 5 cursos stricto sensu na modalidade de doutorado e mais 6 cursos de mestrado, sendo um profissional e os outros 5 acadêmicos, na área de educação, na área do direito, na área do desenvolvimento, na área de saúde e na área de modelagem matemática. Uma coisa importante que caracteriza todo o nosso fazer, e por isso que eu entendo assim que somos instituições tão próximas no seu fazer, apesar de muito distante, né? Estamos falando do Rio Grande do Sul, Bem estamos distante. falando de Maranhão, é a nossa relação com a comunidade, né? Então, um dos lemas da universidade é, de fato, contribuir a partir da educação com o desenvolvimento regional. Então, as nossas atividades, seja elas de ensino, seja de pesquisa e seja de extensão, elas têm um caráter muito próximo com as demandas das nossas diferentes comunidades. Isso não é fácil em um contexto atual de educação superior, onde você é instigado por um processo de regulação e supervisão, mas ela caracteriza a nossa instituição e também deixa a instituição mais forte no momento que ela pertence a uma comunidade e ela também é acolhida por essa comunidade, mesmo estando em 3 cidades distantes a 120 quilômetros, né? Mas o que nós fizemos da graduação à pós-graduação, e melhor, nós temos uma escola de educação básica, né? Então a gente sempre diz assim, que entrar para o complexo da Fidene, que é a nossa mantenedora, e passar pela Unijuí significa que você pode entrar na educação infantil, né, na educação infantil na nossa escola, e sair pós-doutor na nossa universidade. Isso é um grande desafio, considerando todas as áreas de atuação, mas considerando um princípio, que é, de fato, entender a educação enquanto um grande vetor de transformação das pessoas, para essas pessoas transformar o mundo. Isso me faz lembrar da missão da Unibalsas, que é possibilitar que as pessoas possam construir a própria vida, né? Então, essa construção, para a gente possibilitar, entregar essa chance para eles, né? Esse vínculo com a sociedade é muito mais do que simplesmente sala de aula, é muito mais do que uma técnica, né? É um envolvimento social que vai além, vai uma construção, uma mudança de uma sociedade, uma mudança de uma localidade. Eu percebo que nós temos um mesmo viés, né, do vínculo educacional. E vejo o que significa isso para um Brasil, né, que é quase
um continente, né? Quando estamos falando no Rio Grande do Sul e estamos falando em Maranhão, ouvindo um pouco da história de Balsas e conhecendo agora, tendo a interação a partir da disciplina, né? Eu olho um pouco para o passado da universidade, o passado principalmente da fundação, há 60 anos atrás, quando os nossos pioneiros, e que muitos deles ainda estão fazendo parte do quadro de professores da universidade, né? O desafio que vocês têm aqui em Balsas foi o desafio de nós fazermos naquela região do Noroeste Gaúcho, né? Nós estamos falando de um estado desenvolvido, mas que ao mesmo tempo, há 60 anos atrás, estava concentrada a educação superior em 3 locais, na capital, né, Santa Maria e basicamente Rio Grande. E quando nos colocamos para fazer a educação superior no estado do Rio Grande do Sul, no Noroeste Gaúcho, estávamos fazendo de fato como uma possibilidade daquele pequeno agricultor que não tem as mínimas condições de colocar o seu filho para fazer uma universidade, fazendo naquela região, né? Agora, como transformar esse sujeito para ele transformar a sociedade? Não é só entender que fazer isso em uma universidade seja um espaço de sala de aula. Ele precisa transformar esse espaço de sala de aula em uma interação com a comunidade e com a sociedade, né? Então, quando a gente faz a formatura no papel de reitores, né, a gente diz, olha, você está formado para uma profissão, mas fazer isso em uma instituição de educação superior significa esse sujeito, ele ter uma competência técnica, isso é inquestionável, isso é uma condição do nosso fazer, mas ele precisa ter uma relação humana, ele precisa ter uma implicação com essa sociedade. E talvez o nosso grande vetor seja 2 outras dimensões, que é a extensão, nessa relação dos problemas com a comunidade. Então, fazer isso, entender qual é o problema da comunidade, seja de uma empresa, seja de uma escola de educação básica, seja de um hospital, trazer isso para a universidade a partir do movimento de integração, de formação, mas também com aquilo que nos faz ser uma instituição de educação superior, que é a pesquisa. E talvez aí esteja a nossa inovação, a nossa contribuição de fato de uma possibilidade de modificação social. Então, o ato da formatura é dizer assim, bem, para agora, além de você ser o filho, né, do fulano de tal, você carrega na sua constituição de cidadão uma formação acadêmica profissional. E isso te coloca uma grande responsabilidade pelo mundo, sendo um engenheiro, sendo um licenciando, sendo um administrador, sendo um bacharel em direito. Então, como é que ele faz essa diferença social a partir da sua profissão? É um grande desafio, né? É um grande prazer a gente conseguir fazer isso nos nossos espaços de sala de aula e pelas nossas instituições. Quando a gente olha no tempo, né, a Unibalsas tem muito menos tempo, ela ainda é uma infanta, né, estamos no 11º ano, mas ela também veio com esse desafio, né, de construir, de trazer aqui para o interior do estado do Maranhão, para o sul, uma região muito erma, distante de tudo, até para a gente possibilitar que as pessoas que estavam aqui tivessem outros cursos, né, então possibilitar que tivesse outra formação também, né, começando com direito, contábeis, administração, né, sistemas de formação também. Mas foi tomando forma, né, isso a gente vai se apaixonando mais e a gente quer utilizar muito, né, essa parte da pesquisa e extensão cada vez mais. Apesar da gente ainda ser uma faculdade, né, em vias da gente se transformar em centro universitário, né, que a gente está objetivando isso também, o incentivo à pesquisa, o incentivo à extensão, é uma coisa muito latente nossa também. E veja que esse próprio movimento, né, de vocês colocar um programa de Minter e Dinter, ele tem toda uma necessidade da gestão da universidade, né, uma temática também que precisa ser trabalhada, né. Eu digo isso assim, o professor de uma universidade, o professor da educação superior, ele é um docente,
ele pode ser um pesquisador, ele pode ser um extensionista e ele também será, em algum momento da sua vida, um gestor, né? Então, como uma faculdade, de fato, faz o seu alinhamento estratégico, considerando a sua comunidade em uma perspectiva de trazer a pesquisa e extensão como uma possibilidade de movimento da própria docência. Isso também é fazer pesquisa, por isso uma faculdade também faz pesquisa, também faz extensão a partir do quê? De um planejamento da sua gestão. Falar um pouquinho para o pessoal que não sabe sobre a nossa parceria, né? Ela começou há 5 anos, quando um grupo de professores foi para a Unijuí fazer mestrado e doutorado. Então, aí, com o retorno deles, depois, a gente fechou novamente com a Unijuí, só que aí foi um mestrado interinstitucional. Ele acontece com os professores da Unijuí, mas aqui, na nossa cidade, em Balsas, né? Então, isso possibilitou um alcance para o mestrado e doutorado de muitas pessoas aqui em Balsas poderem fazer. É um mestrado em educação. Isso, no fundo, essa possibilidade ela vem também de um esforço da Universidade da Unijuí, no momento que nós passamos por um processo de avaliação da CAPES, né? Nós temos um curso de mestrado e doutorado com mais de 23 anos de existência, que tem um conceito 5 e que ousa também ao fazer uma primeira oferta de um mestrado Minter e de um doutorado Dinter, né? Que se chama a instituição sair do seu lugar de casa e ir para uma outra casa, para uma outra instituição. Então, o Minter e Dinter de Balsas, ele é um aprendizado de duas grandes instituições, que tem em suas origens essa questão muito atrelada à comunidade, né? Ele é um desafio por quê? Primeiro, porque os próprios professores da instituição da Unijuí, eles vão passar, né? Então, nós estamos começando esse processo esse ano, né? Imersos na Unibalsas, né? Trabalhando 2 semanas com o grupo de estudantes que são professores da instituição e outros que a própria Unibalsas abriu para fazer também essa possibilidade formativa, né? E é um grupo diferencial, porque estando na nossa instituição, nós temos o nosso dia a dia, nós acabamos oferecendo disciplinas, uma na segunda, outra na terça, outra na quarta. Então, tu não tem aquele foco efetivamente na grande atividade. Esta vinda para cá, para os meus colegas que já vieram, eles saem daqui muito diferente. E eles retornam à instituição dizendo assim, olha, temos que fazer mais experiências. O Brasil é um país continental, tem muitas instituições sérias, como a Unibalsas, que tem um projeto de fato, transformação social, e que exige para uma instituição educativa ter professores qualificados, né? A história, o processo que vocês construíram nesses 12 anos já é reflexo da própria opção de oferecer um Minter e Dinter aqui. Mas a gente percebe, assim, e estou falando de um momento ainda pequeno, mas principalmente pelos meus colegas que já vieram aqui, o brilho no olho dos estudantes, professores, né, colegas, futuros pesquisadores, de fazer um bom trabalho, de desenvolver uma boa dissertação e uma boa tese, que de fato possam contribuir efetivamente em prol da educação e em prol da sociedade e do seu entorno, né? A Unijuí está com um lema nesses últimos 4 anos. O lema da Unijuí, ele se dá a partir de 3 palavras: viver, aprender e transformar. O que significam essas 3 palavras em um fazer de uma instituição que forma e transforma? Primeiro, a gente acredita que as pessoas, e isso, as pessoas no sentido assim, o técnico administrativo e de apoio, o professor, o nosso acadêmico e a própria sociedade que interage com a nossa instituição. As coisas, os movimentos, as atividades, as situações precisam ser vividas. Por isso a pessoa precisa ser tocada.
mas nós somos uma instituição de educação superior. Então ele precisa aprender. E aprender, se não te toca, você não aprende. Você é treinado. Você aprende para responder uma prova. Você precisa aprender para se transformar. E a transformação, ela precisa ser inerente à vida. Então, além do sujeito ele receber um título de graduado em uma universidade, em uma educação, né, em espaços educativos, ele precisa se transformar como pessoa para poder, de fato, transformar um mundo. Então, o viver, o aprender e o transformar, ela precisa ser entendida como um grande vetor em uma instituição de educação superior que tem em seu perfil, em seu objetivo, em sua centralidade, a transformação de uma sociedade. E a gente não quer transformar o mundo como um todo. Isso começa com pequenas ações. É a nossa cidade, é a nossa comunidade, é a nossa instituição, para de fato a gente ter um alcance global. Então, do local para o global. Isso seria uma grande perspectiva de ação de tudo. Do guarda que está atendendo um sujeito para dar uma informação, das nossas secretárias de curso, do professor, do coordenador, do chefe de departamento, do reitor, ou seja, de todos aqueles que fazem a universidade para o nosso principal sujeito, o nosso acadêmico e a comunidade que vai acolher esse acadêmico como um futuro egresso da Unijuí. É transformação do aluno no agente de transformação, né? É transformá-lo para que ele possa depois repercutir na sociedade tudo que ele aprendeu, tudo que ele desenvolveu, o protagonismo dele, né, e levar. Isso é uma missão muito interessante, muito bonita. E uma missão que me parece assim, olhando um pouco Balsas, entendendo um pouco da história, mas principalmente olhando o brilho do olho das pessoas que fazem Balsas, ela é uma característica das nossas duas instituições. Por isso, esse convênio eu entendo que é um primeiro germe que começou com algumas pessoas daqui que foram fazer uma formação e que pode se transformar também, para além do mestrado e do doutorado, impactar também na graduação, a partir da ação desses professores nas suas salas, nas suas atividades, seja de ensino, de pesquisa e de extensão, mas também numa relação daqui a pouco de conhecer o Rio Grande do Sul, de conhecer Ijuí, né, e fazer essas experiências da Unibalsas e da Unijuí um grande diferencial das nossas instituições para as nossas comunidades. É o que a gente percebe mesmo, que as duas instituições têm muito amor por educar, né? Percebe que isso é a missão da existência de ambas. Kátia, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Pessoal, até o próximo Diálogos na UB. Muito obrigado.